A ideia hoje é, pelo menos pela parte da manhã, a princípio era para a Bruna falar um pouco sobre análise de redes, se aprofundando um pouco mais em análise de redes, e eu falar um pouco mais sobre ferramentas para tratamento de dados. Aí a Bruna, por questão do desencontro lá dos voos, ela teve que voltar ontem, então ela vai falar sobre análise de redes na aplicação prática, mostrando aí uma análise de redes aplicado à rede Leishmania, no próximo encontro, que vai ser dia 18 e 19. Aí eu vou falar um pouco sobre fundamentos de análise de redes. Alguns de vocês já viram eu falar sobre redes várias vezes, né? Mas para aqueles que não viram, para ter uma ideia do que é essa metodologia da análise de redes. Mas o mais importante hoje pela manhã é começar a pensar, que eu tinha falado ontem no final da tarde, sobre o plano estratégico, que a gente está chamando de plano estratégico de inteligência cooperativa. Tá? No projeto Leishmania, na verdade, a gente tem um programa Leishmania, que é que o Wagner Martins apresentou, que é um programa que se estende para os próximos 10 anos e que dentro desse programa tem uma série de atividades, pesquisadores bastante envolvidos e com conhecimento, largo conhecimento na área de Leishmania. Eu, apesar de trabalhar na Leishmania nos últimos 3 anos, pelo menos 3, 4 anos, eu não sou da área biomédica, área biológica, assim, eu não sou um profundo conhecedor da Leishmania. Eu utilizo ferramentas que tratam os dados de publicações científicas, de projetos, de análise de dados, para prover soluções ou ideias ou necessidades aí, informacionais para os pesquisadores que são da área fim, que é o tratamento ou utilização da Leishmania. E é isso que a gente vai estar utilizando ou pensando um pouco sobre isso. Então esse é o programa macro, que tem esses 4 grandes, a gente chama 4 resultados, né? Um primeiro resultado trabalhando com drogas, novas drogas, novos compostos, moléculas. Um segundo resultado que trabalha com drogas existentes, com diferentes protocolos terapêuticos. O terceiro, que é o mapeamento não só das patentes, mas também de todos os intervenientes envolvidos no processo de produção, tanto de conhecimento quanto de produtos e serviços na área de Leishmania. E o quarto, que é esse processo de governança. Aí dentro desse programa a gente tem um projeto, que é o projeto da Leishmania propriamente dito, né, que a gente envia para o edital, voltou, e dentro desse projeto nós temos 5 metas específicas. Uma das metas é essa ação, qualificação para ação cooperada, esse é o processo. E a última, a gente está chamando de última meta, mas não necessariamente é a meta 5, mas uma das últimas metas que a gente vai tentar para o projeto é desenvolver um plano estratégico de inteligência cooperativa. Então a proposta desse programa e desse projeto Leishmania é conseguir fazer com que pesquisadores ou a área de ciência, né, ciência e tecnologia num espectro um pouco maior, que a gente consiga desenvolver ferramentas, métodos, metodologias aí para se trabalhar de forma cooperada. Daí a gente vai tentar entender colaboração, cooperação nesse sentido. Então a ideia é que a gente consiga desenvolver alguma metodologia durante esse programa como um todo, isso relacionado ao resultado 4, que visa promover a cooperação e a colaboração em projetos de ciência e tecnologia. Então esse é o nosso fim, pelo menos o que a gente tem buscado aqui dentro da Fiocruz Brasília. E paralelo a isso, hoje de tarde, começando com a fala do professor Jorge Fernandes, ele vai apresentar um pouco quais são as competências necessárias para se trabalhar no atual sistema de ciência e tecnologia. Eu ia trazer um pouco a discussão do que é o sistema de ciência e tecnologia atual, né, mas eu acho que é muito mais fácil deixar para os especialistas da área, o professor Morel, o professor Isaac, que vão falar no final da tarde, e aí para eu não cometer nenhuma heresia aí de falar alguma coisa que realmente está fora da minha área de conhecimento. Mas a ideia é que no começo da tarde seja falado sobre as competências necessárias para esse trabalho conjunto, esse trabalho transdisciplinar, eu diria, no sistema de ciência e tecnologia, e aí quais são as competências necessárias para se trabalhar com isso. Ou seja, você tem os pesquisadores da área fins que estão trabalhando, né, nas suas respectivas pesquisas, mas você tem todo um corpo técnico autocapacitado. Quando eu chamo técnico, não necessariamente na pesquisa de Leishmania, mas numa pesquisa estatística, numa pesquisa de tratamento de dados, de Big Data, nesse sentido, que vão apoiar pesquisadores, tanto quanto os pesquisadores da área da saúde, mas que estão vindo com outros métodos que podem modificar a forma de trabalho desses pesquisadores das áreas fins
na área da saúde, principalmente. Então, essas competências seriam nesse sentido. Como é que a gente tem doutores na estatística, no tratamento, em políticas públicas que vão apoiar o fomento desses trabalhos em termos na área da saúde ou em outras áreas, agronomia e áreas afins. Então, essas competências é o que vai ser falado no começo da tarde, mas o que eu estou tentando trazer aqui, talvez a sequência não esteja muito correta, né? Talvez o necessário seria primeiro mostrar as competências, mas é trazer algumas ferramentas que a gente já vem trabalhando, que apoiam o entendimento ou o estudo da ciência e tecnologia. Então, essa é a ideia. Então, vou trazer aqui algumas ideias, daqui vai ser mais uma troca de experiências, muitos de vocês têm talvez mais experiência do que eu, mais conhecimento sobre alguns dos assuntos que vão estar apresentados, e depois eu vou apresentar, a gente teve aqui um pequeno intempério aí, teve um atraso, eu tinha trazido meu computador, acabei esquecendo o cabo, eu tive que trazer um outro computador, para conseguir mostrar algumas ferramentas que a gente tem utilizado. Aí eu vou mostrar a ferramenta de análise de redes, que a gente faz, uma ferramenta que faz a capturação dos dados de publicações científicas, como é que você consegue visualizar a rede, que são as colaborações entre os pesquisadores, e como é que a gente trata alguns dados para conseguir tirar informação, e essa informação, o quanto que a gente consegue tornar ela disponível ou acessível para os pesquisadores para tomar suas respectivas decisões, seja no que tange a pesquisa, no tratamento ou colaborações com outras pessoas. Tudo bem? Dúvidas? Tá claro? Então tá bom. Então vamos lá. Então a ideia é, primeiro, pensar o que é inteligência cooperativa na ciência. Primeiro, esse nome inteligência cooperativa já é uma questão um pouco confusa, porque não tem uma definição muito clara do que é inteligência cooperativa ou colaborativa. Aí, primeiro, essas definições do que é cooperativa e colaborativa, e eu gostaria que vocês me apoiassem aí nessas definições. Então, a gente tem aí cooperar ou colaborar. Qual que é a diferença para vocês nesses dois termos, cooperar ou colaborar? O que vocês acham? Por que a gente não tem inteligência colaborativa e aí utiliza o método de inteligência cooperativa? Não precisa todo mundo falar na mesma hora, pode... Eu botei algumas definições aqui, mas, assim, foram coisas... Quando a gente pergunta diretamente, qual a diferença entre cooperar e colaborar? Posso cooperar sem trabalhar, porque pela própria etimologia, né, leigo, vem de trabalho, então se eu colaboro, eu tenho que realmente prestar algum serviço em consonância com a finalidade que está sendo solicitada. Eu posso cooperar, não necessariamente colocando a mão na massa. Tá, então colaborar pressupõe o trabalho e cooperar ajudando um ao outro. Seria... Posso cooperar fornecendo e-mail, posso cooperar fornecendo informações. Mais alguém? Pode ficar à vontade aqui, que está todo mundo... Só para lembrar vocês, muitos de nós aqui vamos trabalhar junto no programa Leishmania, tá? Bem, algumas definições que eu encontrei é que colaborar é um pouco mais solto, na verdade. Talvez um pouco menos, um pouco diferente do que você tinha colocado. Andréia, né? Maria Tereza, desculpa. Maria Tereza. Então, colaborar, você pode colaborar com alguém, mas segundo as definições, né, você trabalha com mais pessoas, mas quando você coopera, você tem um objetivo comum. Então, eu quero chegar em um objetivo que né, sei lá, no caso do programa Leishmania, é buscar uma solução para o tratamento da Leishmania. Quando você está colaborando, você colabora no trabalho, mas não necessariamente essa sua colaboração tem um objetivo de chegar a um fim, a algo comum. No entanto, o cooperar e colaborar, na grande maioria das suas colocações, eles são intercambiáveis. Você pode tanto usar como cooperar como colaborar. O cooperar, eles dizem que você tem esse a mais, que seria aí colaborar e contribuir, enquanto cooperar é um trabalho coletivo com objetivo comum que está além da colaboração. Então a gente colabora aqui em algum tipo de trabalho, mas não tem o objetivo de chegar ao fim e conseguir essa solução. Isso é algumas das definições. Pode ser que não seja a única e não esteja muito clara qual que pode ser. Aí depois a gente tem inteligência cooperativa ou inteligência colaborativa. Então o que seria agora uma inteligência, se a gente levar em consideração essas definições aí de cooperado e colaborado, o que seria uma inteligência cooperativa e o que seria uma inteligência colaborativa? A participação de vocês aí está intensa, então.
Eu consegui uma definição no Wikipedia da inteligência colaborativa, eles não têm inteligência cooperativa, mas ele caracteriza multi-agentes, sistemas distribuídos, onde cada agente humano ou máquina está posicionado de forma única com autonomia para contribuir numa rede de resolução de problemas. Inteligência colaborativa é que você tem vários agentes trabalhando, certo? Em cima de um mesmo objeto, mas esses agentes eles têm diferentes percepções, diferentes funções, diferentes capacidades para estar apoiando esse projeto de alguma forma, positiva ou negativa. Certo? Normalmente positivo. Quando a gente vai para a inteligência cooperativa, ele diz que pressupõe o acesso irrestrito às informações criadas pela comunidade, revisão colaborativa das contribuições dos integrantes da comunidade, então tudo que está sendo feito está sendo avaliado, governança baseada em mais autoridade do que em sanções, então você pode fazer isso do que você não pode fazer isso, e níveis flexíveis de envolvimento e responsabilidade. Essas definições aqui estão muito relacionadas com o processo de desenvolvimento. Tá? Então essa inteligência colaborativa está muito relacionada com o pessoal que começou a desenvolver software de forma colaborada. Certo? No começo dos anos 2000, fazendo, vamos botar um GitHub, vamos começar a desenvolver, você faz parte dessa parte do software, você faz parte desse desenvolvimento. Então essa inteligência colaborativa começou a ser mais empregada de forma mais ampla com o pessoal do desenvolvimento de aplicativos. Né? E ele diz aqui, um potencial inteligência cooperativa parece funcionar melhor para áreas nas quais o conhecimento é difundido de forma ampla, mas não uniforme. O que quer dizer forma ampla, mas não uniforme? O que vocês entendem que seria forma ampla, mas não uniforme? Se você tem diferentes níveis dentro do processo, ou seja, todo mundo tem informação a tudo que está sendo feito, certo? Ou seja, essa informação está sendo disseminada. Mas depende do nível que você está dentro desse processo de cooperação, você vai ter uma capacidade de influenciar mais ou menos certos aspectos. Então, por exemplo, se a gente está falando no programa Leishmania, e a gente está falando na definição de um protocolo, você faz parte da equipe que faz a definição do protocolo, você provavelmente vai ter maior intervenção, ou vai poder apoiar mais, ou dar mais informações sobre aqueles protocolos que estão sendo implementados, que estão sendo praticados no dia a dia. Ao passo que você está na avaliação de novas drogas, você vai estar mais envolvido com aquele tipo de atividades ali. Então é isso mais ou menos que eu entendo. Tudo bem? Então isso aí é um conceito geral, para a gente estar voltando para a definição e para o que eu gostaria que a gente fizesse no final, pelo menos na última hora da manhã de hoje, que é pensar mais ou menos quais são as barreiras, abordagens para a criação de uma inteligência cooperativa. Tá? Então, se a gente quer criar um espaço para cooperar na ciência, pelo menos no que diz respeito, pensando aí no programa Leishmania, mas pode ser em qualquer outra área da saúde, ou qualquer outra área da ciência. Quais são as competências necessárias, quais são as possibilidades, quais são as barreiras para que isso funcione de forma mais apropriada. Tudo bem? Vamos fazer uma comunidade de prática. A gente fala isso já há alguns anos. Será que isso é suficiente? O que é necessário? Será que vamos criar, sei lá, um grupo no WhatsApp e todo mundo começar a conversar por ele? É por aí que a gente tem que fazer? O que tem que ser feito? Então, começar a pensar nessa maneira para se trabalhar de forma cooperada. E aí, só levantando. A definição que você fez de cooperativa e colaborativa, só posso pensar que no mesmo projeto tem agentes tanto cooperando quanto colaborando. Sim, eu diria que sim. Tá. Pensando um pouco na estrutura Fiocruz, e aí a gente tem diferentes pessoas aqui de diferentes unidades, a gente tem a Fiocruz Brasília hoje, mas tem pessoas do Mato Grosso do Sul, Paraná, Ceará não está aqui ainda, tem do Rio de Janeiro. Todos bem-vindos? Então você tem de diferentes unidades, Manaus, né? O professor Levino também não está aqui, mas tem o André. E aí a gente fala, nós vamos trabalhar de forma conjunta. Se a gente está falando dentro de uma mesma organização, que a gente não consegue trabalhar, né? Eu estava falando hoje mais cedo com a Érica, a gente ela trabalha no lado do corredor, eu trabalho no outro, né? 200 metros de distância. Se a gente, nessa distância, não está conseguindo fazer trabalhos conjuntos, colaborar,
vai dizer pessoas que estão em unidades completamente diferentes, né, em regiões administrativas, unidades administrativas da federação, são completamente distantes, né? Então, é necessário um esforço muito grande para se conseguir fazer essa cooperação. Então, nesse sentido que a gente está trazendo toda essa discussão e pensando sobre isso. Então, não, é muito legal trabalhar, né? Vamos colaborar, vamos ver a unidade X colaborando com a unidade Y. Tá, mas como é que a gente faz isso? Quais são as competências necessárias? Como é que a gente bota isso para funcionar? Porque no discurso isso é muito bonito, né? Os diretores chegam lá, todo mundo tem que trabalhar junto, vamos fazer isso. Né? Mas você chega dentro do mesmo laboratório, o Vitor aqui é do IOC, né? IOC é dentro da Fiocruz, é a unidade de pesquisa, a maior unidade de pesquisa que a gente tem. São 73 laboratórios, né? 72 laboratórios. São laboratórios que portam um com a outra. Tem pesquisadores que estão pesquisando o mesmo assunto e eles não conseguem compartilhar. Então, assim, não é porque eles são, né? Não quero porque não gosto de você. É porque tem diferentes assuntos, tem diferentes formas, tem contexto que os pesquisadores estão envolvidos que são necessários serem entendidos para você fazer com que isso seja trabalhado. Então, partindo do pressuposto que um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje, em termos de doença, né, uma endemia, que é a leishmania, e que está trazendo uma série de problemas, está trazendo aí, está tendo um maior crescimento. Foi falado ontem muito sobre a questão da pesquisa translacional. A gente tem a maior produção mundial de conhecimentos na área da leishmania e maior, né, não sei se é exatamente maior, mas um dos maiores números de acometimentos de leishmania no mundo. Certo? Então você tem aí já demonstrado claramente o gap entre o conhecimento e as políticas públicas para sanar esse problema. Certo? Então, a ideia ou a necessidade de se colaborar, ela está nascendo assim, porque sozinhos dentro do laboratório a gente não está conseguindo chegar no resultado. Então vamos tentar unir forças para ver se isso daí pode de alguma forma fazer alguma modificação. Agora isso traz a colaboração entre os pesquisadores, né? Então, se a gente tentar lembrar um pouco do que foi falado pelo professor Morel, ele está falando da pesquisa transnacional, ou seja, você pode sair do que a gente chama de T1 para o T2, né? Ou seja, a pesquisa básica para a pesquisa aplicada entre os pesquisadores. Esse é o primeiro passo. Se a gente vai para a apresentação de tarde do professor Jorge Barreto, aí a gente já passa, ou seja, eu já tenho um conhecimento que está sendo produzido, mas eu quero pegar esse conhecimento e passar para a política pública. Então é outra tradução do conhecimento. Ou seja, a pesquisa internacional está relacionada, que eles chamam de T1, que é o relacionamento entre os pesquisadores, né, e o T2 é o relacionamento dos pesquisadores para a política pública, para a ação final. Então foi isso que a gente falou pela parte da manhã e isso que foi falado pela parte da tarde. Então aqui a gente tem claramente um problema no Brasil que um grande número de conhecimento, mas não está sendo aplicado, não está gerando resultado prático para a sociedade. E aí, para a gente conseguir esse resultado prático para a sociedade, a proposta vamos tentar ver, junto com os pesquisadores, se a gente consegue de alguma forma botar eles para colaborarem ou cooperarem e para ver se isso traz algum resultado. Tudo bem? Então esse foi o primeiro passo que a gente começou no programa Leishmania. Botou todos os pesquisadores juntos, o Wagner mostrou a foto, né? Tinha o pessoal aqui que estava trabalhando. Agora o segundo passo que a gente está dando além dos pesquisadores estarem trabalhando juntos, precisa de um grande número de competências que não é somente a pesquisa final em leishmaniose. Precisa da gestão, precisa das competências informacionais, precisa das competências relacionais, é isso que a gente está chamando, certo? Então precisa de gente que entenda muito de estatística, gente que entenda muito de gestão, gente que entenda muito de tecnologia, para conseguir fazer com que esses pesquisadores que já foram iniciados para começar a trabalhar juntos tenham mais competências ou mais capacidades para conseguir chegar no resultado. Tudo bem? Só para que a lógica do que a gente está tentando fazer está clara aí para vocês. Pois bem, e aí nesse sentido a gente é difícil ter, o pessoal fala, eu tenho trabalhado muito com essa questão de Big Data, né, o Data Analytics, ou análise de dados. Eu lembro muito do começo dos anos 2000, quando o pessoal falava do web design, né? Você tinha uma página, vou fazer uma página. Então você tinha que ter um cara que era o web design na sua empresa, que ele ia resolver todos os problemas do mundo, né? E aí o cara ele tinha que saber de CSS, desenvolvimento da página, tinha que saber de programação para fazer as funcionalidades, tinha que saber de marketing para saber quais as pessoas que vão entrar. Então basicamente você não tinha uma pessoa, você tinha 10 competências que eram necessárias para você fazer uma plataforma web que funcionasse de forma adequada.
Então era isso nos anos 2000, né? Ah, não, se eu encontrar um web designer, eu resolvo todos os meus problemas de comunicação aqui dentro da empresa. Com a análise de dados está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Opa, se eu arrumar um analista de dados, eu resolvo todo o problema. Só que não tem um analista de dados. Você tem um cara que trabalha com banco de dados, você tem um cara que trabalha com tratamento dos dados, você tem a pessoa que trabalha com análise, você tem outra pessoa que trabalha com a visualização, você tem a pessoa que trabalha com a disponibilização das informações. Então não é um analista de dados, é uma série de competências necessárias, certo? E aí, quando a gente fala essa série de competências para análise de dados, é só análise de dados. Se a gente fala para pesquisa, existem outras competências que são necessárias. E aí conseguir botar aqui, os pesquisadores da área fins trabalhem com pessoas, né, da área de TI, da área de estatística, da área de gestão, é importante para a gente conseguir esse salto na busca por resultados. Tudo bem? Só que esse salto não é fácil. A gente deu alguns exemplos aqui, que se você for colaborar dentro de um mesmo espaço físico, você já tem alguma dificuldade. Imagina com competências que estão em unidades diferentes. Certo? Então, precisa-se de um esforço, precisa um direcionamento para saber o que é necessário. Tudo bem? Se vocês discordarem de alguma coisa aqui, então, fiquem à vontade. Então, à tarde, aqui a gente vai trabalhar um pouco quais são essas competências necessárias. Tá? Então, a gente chamou de competências, primeiro, competências informacionais. Minha formação eu sou engenheiro elétrico, né, de graduação, e fiz doutorado na ciência da informação. Então, eu trabalhei muito com essa questão de lidar com informação, classificação, tratamento, e utilizando o método de análise de redes muito para tratar e entender esse tipo de informação. Então, uma das competências informacionais importantes que a gente tem aí, a Luísa não está por aqui, mas ela tem trabalhado muito sobre isso. O pessoal da ciência de informação tem muitas competências ou muitas habilidades que estão muito relacionadas com o pessoal da comunicação também, né? Você é da comunicação, né? Você te fala? E aí nessa ideia da ciência de informação ou da comunicação, você tem a necessidade de você disponibilizar a informação, mas também você tem a necessidade de você buscar essa informação. Então a gente fala muito dessa informação que garbage in, garbage out, né? Então se você põe lixo para dentro, você não consegue tirar nada que seja interessante lá dentro. Você começa a arquivar as informações sobre tratamento, sobre ensaios clínicos de forma não adequada, na hora que você for buscar essas informações, você não consegue fazer isso de forma que lhe traga benefício. Então a gente tem trabalhado muito, por exemplo, com publicação científica. Publicação científica é alguma coisa que já é muito bem definido, é muito bem declarado quais são as etapas e como que ele vai estar organizado desde muito tempo. Então você tem aí quais são as publicações, quais são os títulos, os resumos, os pesquisadores que estão envolvidos. Então você tem as informações muito bem classificadas e você consegue trabalhar com ela sem muito trabalho. Então você pega essa informação e você armazena ela, como por exemplo no ARCA, que é o repositório da Fiocruz para armazenamento de publicações científicas da Fiocruz, você está registrando essa informação. E aí você tem que tornar ela disponível para alguém conseguir buscar essa informação e disseminar e tornar ela viável. Vocês lembraram um pouco da apresentação ontem do professor Jorge Barreto? Tem o Jorge Barreto e o Jorge Fernandes, né? Do Jorge Barreto, ele está falando lá da agulha no palheiro, né? Quem ficou aqui até o final, aqueles que não debandaram. Então a agulha no palheiro é muito isso. Então você tem agora, tudo bem, a publicação científica está muito bem organizada. Mas como é que eu acho uma publicação no meio de 1 milhão de publicações? Como é que eu acho essa informação, essa quantidade de informações muito grande? E aí que entra muito o que a gente está falando aí de Big Data, né? Ou de grande base de dados, ou análise de dados, Data Analytics. Então você pega não só publicações científicas, mas você pega projetos, você pega patentes, você pega quantidade de informações muito grande que você tem que tratar de alguma forma e disponibilizar. Então, as competências informacionais estão muito relacionadas com isso. Como é que você pega informação, registro e como é que você dissemina essa informação, tá? Então, sistemas organizacionais que eles chamam de conhecimento, né, tem como principal objetivo organizar e recuperar informações. Então, esse aí é o principal objetivo do pessoal que trabalha com informação. Esse tem uma lista de possíveis trabalhos aí. O Júpiter está trabalhando aí um pouco na definição, ele começou com a definição de ontologia, depois a gente falou para trabalhar um pouco aí com taxonomia, mas tem alguns conceitos que são diferenciados aí sobre o que você tem que trabalhar. Então, basicamente, você tem como é que você organiza as informações, né, em forma de glossários, dicionários, que você define isso daí. Então, você tem as informações para saber exatamente qual que é a definição, o que é cooperação, o que é colaboração.
Depois você tem alguns esquemas de classificação de informação que vão ajudar você a buscar essa informação de forma mais rápida, mais direcionada para aquilo que você precisa. Todo mundo aqui conhece o DEX? Descritores... O que é DEX mesmo? Descritores da ciência da saúde. Então o DEX ele foi utilizado pela BVS como uma forma de você classificar os artigos científicos que estavam sendo armazenados no seu repositório, certo? Só que o DEX, na verdade, ele faz referência toda ao MESH, que é uma definição do pessoal do PubMed, que ele faz a classificação de todas as publicações que são indexadas na sua base, certo? Então você tem o MESH, que é o Medical Subject Headings, e aí o DEX foi feito à luz do MESH. Só que o DEX pegou o MESH, que aquilo existia, fez a tradução para o português, fez a tradução para o espanhol e incluiu alguns itens extras que não tem no MESH. Então, por exemplo, ele tem lá homeopatia, tem saúde coletiva, que no MESH ele tem um outro termo. São 3 termos que ele tem a mais no DEX do que não tem no MESH. Mas, qual que é? Esse daí não é uma classificação macro, né? Ele está entre as arboviroses, mas essa atualização das palavras que são utilizadas tanto no DEX quanto no MESH, como o Júpiter está falando, vão aparecendo novas palavras e eles vão classificando lá dentro. Mas você tem grandes áreas que são definidas. A gente poderia ter mostrado depois, mas depois a gente mostra isso. Mas isso aqui são taxonomias, ou seja, como é que eu classifico essa informação? Para que eu preciso classificar essa informação? Preciso classificar porque se eu for lá buscar por Zika, por exemplo, eu sei quais são os artigos que estão classificados que falam sobre isso, certo? Por quê? Porque tem um nome, tem um descritor, você tem uma palavra-chave, você tem um tag que me ajuda ou me auxilia a buscar essa informação quando necessário. Tudo bem? Então isso daí é para você classificar essa informação. Então a classificação de informação é muito importante. A gente tem feito aqui, na Fiocruz, por exemplo, pegar todas as publicações que a gente tem da instituição e fazer uma classificação automatizada disso. Então a gente pega qualquer palavra que tenha no título ou então nas palavras-chave, vê se essa palavra aparece em algum da listagem do MESH ou do DEX, e aí classifica na grande área do DEX ou do MESH segundo aquela palavra apareceu, certo? É uma forma automatizada de fazer isso, provavelmente não vai ser tão precisa quanto o pessoal do PubMed faz, mas é uma forma da gente saber como é que essas publicações estão classificadas em grandes áreas para depois a gente conseguir fazer essa busca dessa informação. Tudo bem? Então, quando a gente faz essa busca, essa classificação da informação, a ideia principal é a gente conseguir acessar essa informação da maneira mais fácil possível, que a gente consiga definir. No caso do MESH especificamente, eles têm uma equipe lá de X pessoas, não sei exatamente, acho que são 50, 100 pessoas, que são especialistas em classificação, então todas as publicações que entram dentro do PubMed, que não são poucas, eles leem as publicações e fazem as classificações. Esse daqui é um artigo que está falando sobre tal assunto, com tal metodologia, com tal universo de pesquisa e vai utilizando essas classificações. Tá? Então essa é a importância para que eles fazem isso. Porque uma vez que isso está dentro da base de dados, qualquer pessoa que faz uma busca por aquelas definições que foram classificadas, você consegue buscar aquela informação. Então, se você põe lá, um artigo seu, sem nenhuma palavra-chave, com um título que não tem nada a ver com a pesquisa que você fez, provavelmente qualquer pessoa que vai fazer a busca pelo título, pelas palavras-chave, não vai encontrar aquilo que estava procurando. Então, por isso que essa ideia de garbage in, garbage out. Então, basicamente, isso aqui são categorizações, como é que você classifica as informações que você tem. E essa aqui são questões relacionais, né? A ontologia ela foi definida já há muito tempo, né, pelo Tim Berners-Lee, que foi criador da internet, e que a base principal dessa ontologia é você pegar as definições e fazer uma classificação que eles chamam de tríplice, né, que é muito utilizado pelo pessoal que trabalha com RDF. Essa tríade você liga o objeto com o predicado e o sujeito. Então, sei lá, leishmania uma arbovirose, um vírus. Você tem Zika é uma arbovirose. Então, você tem algumas classificações que a ontologia começa a fazer essas relações entre as diferentes definições que você tem. Então, você consegue definir qualquer universo de objetos ou de espaço utilizando essas tríades. Então, se eu quero definir, por exemplo, essa sala. Essa sala tem pessoas são os alunos,
Os alunos são funcionários da saúde, pesquisadores da saúde. Pesquisadores da saúde trabalham em instituições. Então você consegue, por meio dessas relações, conseguir fazer definições sobre o universo que você está. E aí, para que servem essas definições? Uma vez que essas definições estão claras, você consegue fazer essas buscas dentro de bases informacionais com base nos relacionamentos e não só nas classificações. Então eu quero saber todas as pessoas que trabalham em certa organização e que têm um tipo de perfil específico e que são, sei lá, seriam boas pessoas para trabalhar de forma cooperada. Aí na ontologia você consegue fazer todo esse mapeamento. O grande problema da aplicação prática é que você precisaria de sistemas informacionais com uma classificação da informação muito bem feita, que é o que a gente não tem. Então, por isso que eu estava falando, garbage in, garbage out. Se todas as informações estão muito bem classificadas, você consegue fazer essas buscas mais automatizadas e mais precisas. Se você não tem uma classificação muito clara, você não consegue fazer esse tipo de busca. Tudo bem? Acho que eu estou começando a viajar demais, vocês já estão me perdendo aqui, né? Então, vamos voltar. Bem, então a gente tem aí as competências gerenciais, tá bom? Então, as competências gerenciais, pensando no sistema de ciência e tecnologia. Ou seja, o que o pesquisador, o que a pessoa que está na atividade fim precisa realmente estar trabalhando, estar entendendo para que apoie as atividades dele. Então, essas atividades, essas competências gerenciais, elas estão em vários níveis. Assim, acho que nos últimos 4 meses eu devo ter escrito uns 6 a 7 editais, né? Isso requer um planejamento prévio daquilo que eu vou estar desenvolvendo, daquilo que eu vou estar trabalhando. Uma vez que esse edital está começando, por exemplo, no caso desse projeto Leishman especificamente, a gente tem um sistema aí que o Júpiter está trazendo aqui para a gente, que estava na Bahia e vai estar futuramente aí sendo utilizado de forma ampla por toda a Fiocruz, que é um sistema de gestão de projetos. Um sistema de gestão de projetos, só que um sistema de gestão de projetos vendo a realização do projeto financeiro. Então ele quer saber quanto que já foi gasto, quem são as pessoas que estão envolvidas, então tudo isso aí é um monitoramento daquilo que está sendo feito. E isso é importante para o pesquisador. O pesquisador fala assim, pô, não quero saber nada sobre o gerenciamento do meu projeto. Vai chegar no fim do projeto, ele não vai ter conseguido terminar e já acabou todo o recurso, o que normalmente acontece com uma certa frequência, né? Mas isso que está relacionado com esse planejamento e monitoramento. Então, basicamente, o gerenciamento de projetos são 2 grandes atividades. Você pensar previamente aquilo que vai ser feito, fazer o planejamento, e depois você monitorar aquilo que você planejou se está seguindo o caminho certo. Você tem diferentes maneiras de estar fazendo esse gerenciamento, esse tipo de atividades aí. O pessoal, normalmente, que trabalha com desenvolvimento de software já fez várias aplicações, várias atividades relacionadas com métodos a serem aplicados. O que eles têm feito muito hoje é o desenvolvimento ágil, né? Então você tem o Scrum, você tem o XP, você tem uma série de metodologias que podem auxiliar. O que eles fazem é um planejamento de um curto espaço de tempo e desenvolvimento de um curto espaço de tempo. Então, em vez de você fazer um planejamento de 2 anos, né? Um dos maiores problemas que eles tinham no começo dos anos 90, né, quando começaram a fazer o desenvolvimento de softwares, era assim, vamos fazer um planejamento para lançar um foguete, né, para a NASA. Eles gastam lá não sei quantos milhões, e aí no meio o projeto tem que ser dobrado de tempo, o recurso tem que ser triplicado, chega no final não conseguiram fazer nada, né? E aí esse era o grande problema que eles começaram a investir. Então, vamos começar a fazer planejamentos agora de curto espaço de tempo. Em vez de planejar 2 anos, vamos planejar 6 meses. E aí hoje com o Scrum, por exemplo, eles têm planejamento de 1 ou 2 semanas. Então, assim, a gente quer fazer um software que vai funcionar, né, para mandar um foguete para a Lua, bacana. Mas antes de eu fazer um software para mandar um foguete para a Lua, eu tenho que fazer um software que vai ligar a turbina, depois um software que vai abrir a porta, depois um software que vai tirar o oxigênio, e aí por diante você vai caminhando, certo? Não sei se necessariamente é bom ou ruim, mas são novas formas. Então, com essa utilização do Scrum, dessa desenvolvimento ágil, você tem passado para algumas metodologias, o pessoal aqui da engenharia de produção da UNB tem trabalhado muito com isso, que é o planejamento e desenvolvimento ágil de projetos. Então não é projeto só de desenvolvimento de software, mas projetos propriamente dito. Então, em vez de eu fazer o meu planejamento do projeto do programa Abra para 10 anos, eu tenho que fazer de forma macro, né, porque o Gerson vai ficar satisfeito se ele ver o que vai estar acontecendo, mas para eu ter certeza que o negócio não vai desgringolar no meio do caminho, eu faço planejamentos de 2 semanas.
né? O que eu preciso fazer daqui a 2 semanas que eu preciso entregar? Opa, preciso fazer um relatório, preciso fazer uma atividade de qualificação, e aí eu vou acompanhando isso no pequenininho para saber se está bem. Isso demanda mais tempo, né? Mais atenção de quem está fazendo esses acompanhamentos, mas também você tem um ajuste do caminho, caso tenha algum problema, de forma muito mais rápida. Se eu demorar 6 meses para ver meu planejamento, o negócio já estava lá do outro lado e eu estou caminhando para lá. Entenderam, lógico? Pensando, lembrando que isso tudo, a gente está pensando sobre isso, fazendo sobre isso, para apoiar os projetos ou as competências do sistema de ciência e tecnologia. Então, são os projetos de pesquisa, provavelmente dito. Tudo bem? Então, a ideia se eu tenho um projeto de leishmania de 10 anos, quais são as competências necessárias que eu poderia estar apoiando o pesquisador? Não só como técnico, mas também no nível macro, né? Como pesquisador de Big Data e afins, né? E é isso que a gente está buscando. Beleza. Aí, as competências relacionais. Essa daqui quando eu falo de competências relacionais, eu fico satisfeito, feliz da vida, falo de redes, mostro os negocinhos, né? Fica todo mundo, o que é isso? Eu fui chamado recentemente para fazer um trabalho aí com a Base Nacional Comum Curricular, né? Então teve milhões de pessoas que colaboraram para dizer quais eram as competências para o ensino fundamental, ensino médio e tal. Aí gastei lá 3 semanas trabalhando com os dados, virando a noite, fazendo tudo, aí entrego lá para o pessoal, para a decana aqui de assuntos estratégicos, a Terese. Falei, Ricardo, lindo, gostei demais, mostrou lá para o ministro, mostrou para não sei quem, ficou super satisfeito. Eu falei, que bom. Tá, agora faz aquele gráfico de novo bonitinho que a gente vai botar como capa do relatório. Eu falei, eu gasto 3 semanas trabalhando uma doida para fazer um desenho para virar capa de relatório, porque graficamente é bonito. Ou seja, os dados, na verdade, eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo, mas a redezinha está funcionando bem. Então a ideia é que a gente consiga passar um pouco do que é a beleza dessas redes, tá? Então que a gente consiga realmente entender quais são esses dados, como é que a gente está trabalhando com eles. Então quando a gente fala de dados relacionais ou competências relacionais, no dia de hoje todo mundo fala agora sobre redes, sobre colaboração, como é que isso daqui trabalha, como é que isso daqui se desenvolve. Então uma das coisas que mais tem sido trabalhado, o pessoal trabalha, a gente vai falar um pouco sobre ciência de redes, são as competências que o pessoal trabalhava no que diz respeito à colaboração científica, porque é uma base de dados que estava estruturada. Como eu falei, é uma base que tem as informações muito bem classificadas, pesquisador, título e assim por diante. E aí com essa base muito bem classificada, você conseguia ver quem trabalhava com quem, que é um tipo de colaboração. E aí nessa colaboração científica, você consegue ver se fulano de tal trabalhou com ciclano, beleza? Só que se a gente for trazer essa lógica para a pesquisa translacional, para a tradução do conhecimento, se eu soube que, por exemplo, o professor Carlos Morel trabalhou ou fez um artigo conjunto com o professor Isaac Reutemann, bacana que eles tenham essa colaboração. Mas será que essa colaboração que eles já fizeram 10, 15, 20 anos atrás, né, quando escreveram um artigo lá sobre algum assunto aqui na UNB, será que essa colaboração vai ser suficiente para eu conseguir que eles trabalhem de forma cooperada no projeto Leishmania? Será que isso é o suficiente? Provavelmente não. Pode ser um indício. Eles pelo menos já se conhecem, né? A gente pressupõe que se trabalhar um artigo conjunto a gente tem o mesmo conceito, a gente pode estar trabalhando, pode estar entendendo sobre isso, mas não necessariamente eu posso garantir que eles vão fazer esse trabalho conjunto. O que a gente está fazendo, eu tive recentemente com a Bruna, que tem trabalhado comigo nessa história de análise de redes, e a gente teve uma reunião com uma pesquisadora que trabalha sobre a sociologia da pesquisa, dos pesquisadores. Por que os pesquisadores colaboram? Como que eles colaboram? Qual que é o motivo que fazem eles trabalharem de forma conjunta? E basicamente ela falou, não, nenhum. O pesquisador faz o que ele quer na hora que quer, então não tem nada que a gente possa incentivar a colaboração. Pelo menos foi a visão dela inicial. A gente pode até entender o porquê que um laboratório do IOC, que está de porta um com o outro, colabora um com o outro, e com o outro laboratório que tem mais afim no que diz respeito às suas atividades de pesquisa, não colabora. Você pode até entender, mas influenciar, segundo ela, a gente não conseguiria, né? Vamos lá, vamos tentar. Mas pelo menos se a gente tiver esse mapa inicial de quais são as colaborações entre pesquisadores com base nas publicações científicas, e a gente tiver um mapeamento mais qualitativo dessas relações, a gente consegue pelo menos entender. Falei, opa, tem um pessoal lá no Piauí que está trabalhando com leishmaniose, tem outro pessoal no Pernambuco que está trabalhando com o mesmo tipo de tratamento,
ou então os tratamentos são complementares? Será que a gente consegue de alguma forma falar, opa, vamos fazer uma reunião pelo menos para eles mostrarem os trabalhos juntos? Ah, não dá para fazer reunião porque está todo mundo muito ocupado. Então vamos criar uma plataforma onde eles coloquem seus resultados, e aí um começa a olhar o resultado do outro sem uma competitividade, mas sim com uma cooperação, né? A gente vai tentar trazer no dia 18 falar um pouco sobre inteligência competitiva também, para fazer um contraponto com a inteligência cooperativa. E aí é que nasce essa questão das relações. Então essas competências relacionais é entender o que essas redes realmente fazem, o que elas podem trazer de informação que seja benéfico para você, né? Seja utilizando patentes, seja utilizando publicações científicas, seja utilizando qualquer tipo de outra informação relacional. Tudo bem? Então quando a gente fala pesquisa transnacional, tradução do conhecimento, são competências relacionais. Como é que eu faço para que o meu gestor, que está lá na ponta, o político, utilize a informação científica que foi trabalhada? Então isso o Jorge falou, né, profundamente ontem. Você tem tempos diferentes. O político precisa de uma informação para ser tomada no tempo de 1 ano, 6 meses, né? Ele não pode esperar uma pesquisa de doutorado que demora 4 anos para tomar a decisão de qual tratamento vai ser dado para o Zika, para a dengue ou para qualquer outro trabalho. Então, mesmo que a gente consiga, em algum momento, colocar as necessidades políticas e acadêmicas no mesmo passo, em 6 meses elas vão perder o compasso de novo, porque é a natureza de cada uma delas. Certo? Então, assim, agora está todo mundo trabalhando em cima de Zika, então talvez eles estejam até no mesmo passo nesse momento. Mas daqui a 2 anos é outro ritmo. Por quê? Porque vão ter necessidades específicas e pontuais, enquanto que a academia vai estar trabalhando no outro ritmo. Então, entender essas relações faz parte de competências relacionais. Entender como que a gente pode fazer esse gap, né, diminuir, são competências relacionais. E aí muito tem se trabalhado nessa questão de análise de redes, que é um ponto que eu vou falar mais adiante. Tudo bem? Fazendo um resuminho aqui, esses aqui são as palestras de forma macro, que a gente teve programado para os 2 encontros, né, 23 e 24 e 18 e 19. Se eu fosse falar com algumas companheiras, amigas aí da parte de design, ou da parte de arte, vai dizer, pô, você está botando tudo em caixinha, esse negócio de classificar não é uma boa ideia, né? Então, essa classificação, essa colocação aqui, ela de forma bastante solta, se sintam à vontade. Eu acho que várias dessas falas aí, ou dessas apresentações, elas são possíveis ou passíveis de serem classificadas de diferentes maneiras, mas a ideia é que, só para vocês entenderem o que a gente estava tentando trabalhar aí de forma macro. Então a gente chamou aqui de competências informacionais, a doutora Luiz está aqui com a gente, ela vai trazer algumas soluções para a ciência aberta, que eu estou chamando aí de competências informacionais, pode ser que não seja, então, mas vamos lá. Ela tem trabalhado, ela é diretora do REBEC, né, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, e tem algumas ferramentas que fazem essa comunicação de publicações, nós chamamos P2P, né, de ponta a ponta, para fazer essa gestão da informação, essa disponibilização da informação. Então, lembrando que a informação ela tem que estar registrada, tem que ser disponibilizada. Métodos para análise de redes, classificação da produção científica, um pouco que eu vou estar falando hoje. A ideia é que eu falasse mais sobre as ferramentas, mas aí eu decidi focar um pouco nesse discurso, porque eu vou precisar muito do apoio de vocês para o desenvolvimento desse plano estratégico de inteligência cooperativa, mas a gente vai chegar nas ferramentas, se eu conseguir fazer funcionar, uma vez que eu perdi meu computador. Depois a gente tem as competências gerenciais, governança e inteligência cooperativa, o Wagner Martins, né, ele gosta muito de falar isso aqui dentro da Fiocruz, nas palestras dele, então vai trazer um pouco dessa ideia com um referenciamento, né, muito mais profundo do que o meu. O meu foi uma pesquisa Google que eu fiz uns 2, 3 últimos dias atrás, aí, então ela vai trazer aí um aprofundamento metodológico muito maior. Houve uma discussão sobre trazer um contraponto. Toda vez que a gente faz uma pesquisa sobre inteligência colaborativa ou inteligência competitiva, principalmente no que diz respeito à inteligência cooperativa, eles sempre trazem a inteligência competitiva como uma forma de estar fazendo essa avaliação. Então, a gente está trazendo os pesquisadores, uma pesquisadora, né, não sei se a pessoa vai vir, a professora Linda, para falar um pouco sobre isso. Então, são competências para tentar entender, o que eu tenho que fazer, qual que é o caminho que eu tenho que seguir.
Monitoramento do horizonte tecnológico, né? A Érica tem trabalhado muito com a Flávia Elias. A Flávia Elias também tem uma equipe lá que está trabalhando com avaliar o que está acontecendo, quais são as barreiras para a área tecnológica, tentar entender um futuro próximo para a utilização de novas tecnologias. Ferramentas de apoio em governança e projetos cooperados de saúde. Dr. Ricardo Godoy, que é o diretor de Rondônia, vai estar falando um pouco sobre isso. Ele é bioestatístico, se não me engano, e aí ele tem trabalhado com uma série de ferramentas, bioinformata, né? Acho que é bioinformata. Eu nunca sei direito bioestatística, bioinformática, mas acho que ele é bioinformata e ele tem trabalhado com uma série de ferramentas para trabalhos colaborados dentro da área da ciência da saúde, que é diferente de simplesmente um sistema de gestão que você vai utilizar como project, como qualquer outro. E aí, o que eu estou chamando de competências relacionais, a palestra do professor Morel, a palestra do Jorge Barreto, e o uso da análise de redes no mapeamento da ciência. A Bruna vai estar falando sobre a análise de redes propriamente dito, e esse aqui é o professor Maurício Barreto, que vai estar falando sobre o impacto social da ciência. Então, como é que ele se relaciona, né? São o que a gente está chamando de competências relacionais aí. Novamente, esse daqui é um enquadramento um pouco solto daquilo que a gente está tentando fazer, tá? Mas é só para dar uma ideia, um direcionamento. E a ideia, se a gente conseguir seguir com a proposta, é de alguma forma pegar todas essas palestras, encapsular num formato tanto de apresentação dos slides, como essa apresentação dos vídeos que estão sendo gravados, e deixar isso disponível para depois replicar nas diferentes áreas, unidades. Não, precisamos muito entender agora, nos aprofundar sobre competências relacionais. Então pode ir a Bruno, alguém que entende realmente sobre análise de redes, fazer não só uma palestra, mas um curso sobre isso, e trazer um pouco sobre o que é pesquisa internacional e informacional. Precisamos agora entender um pouco mais sobre competências gerenciais. Aí pega o Júpiter, manda fazer um treinamento para o pessoal sobre uma área, ou então fazer um monitoramento do horizonte tecnológico. Então a ideia é essa, que a gente consiga fazer esses pequenos pacotes de competências e aí conseguir replicar isso para as diferentes unidades, nas diferentes demandas, né? Eu estou falando muito de unidade aqui, mas tem gente que também não é da Fiocruz, né? Então nas diferentes áreas da saúde que forem necessárias para essa aplicação. Tudo bem?